tem a senha de vocês da internet do Portal Positivo? Acredito que deva ser a mesma do ano passado ainda, mas de qualquer forma eu vou questionar para... Desculpa, querido. Eu vou questionar para a colega da parte da informática para ver se é isso mesmo, até para ela passar aqui de novo, relembrando vocês como é que acessa. Porque assim, eu usei pouco ano passado, mas usei uma vez ou outra, aliás, com vocês eu não cheguei nem a usar. Mas, por exemplo, ali tem uma mãozinha ali em cima, no canto direito superior da página, equações lineares com uma variável, @mate953, certo? Isso aqui, cara, é bem legal. Tu vai lá, deve botar na net, natural, a Facebook, daqui a pouco o Portal Positivo. Entra lá com a tua senha e digita lá no cantinho que tem específico para digitar isso aqui, digita isso aqui, @mate953. Vem uma aulinha, mas uma aulinha assim de 5, 10 minutos no máximo. E toda em tipo desenho animado, assim, é bem legal, para uma complementação da sala de aula. É bem legal. Tem professores que usam isso aqui até na aula. Eu não uso porque aí não é eu, né, cara? Eles são os caras do Positivo que fizeram isso. Aí eu poderia pegar o material do Positivo e vir com um data show e nem escrever nada no quadro da minha aula. Só que eu acho que o ser humano começou a estudar há 500 anos, né, desse jeito que a gente conhece. Não sei se tu sabe, as faculdades, do jeito que a gente conhece, o sistema meio romano que foi implementado no mundo de estudo, existe há 500 anos, certo? E a gente já está passando conhecimento geração após geração, há milênios, tu concorda comigo? Então eu acho que ainda vai demorar um pouco a ser mais fácil para o ser humano entender através de computador do que através do cuspe-giz, assim, entendeu? Eu acho que esse processo de tu me ver fazer, ele é um processo que há milênios a evolução usa para transmitir informação, né? Então eu acho que ele é a melhor maneira de aprender. Agora, tu que é um cara da internet, não custa botar o código ali e ver o que existe, né? Feito pelos melhores pedagogos. Como é que é, uma historinha bonitinha, coloridinha. Então eu desafio vocês aí a digitar isso lá no Portal da Positivo e incrementar a tua aula. Ó, tem 2 arroba ali, outro ali embaixo, ó. @mate864. É bem bonitinho isso aí, se tu quiser conferir, não vai se arrepender. Agora vamos. Página 7 falava o seguinte, ó, equação linear. Tem sinal de igual, tem sinal de igual. E se é linear é porque não é quadrado, não tem nada elevado ao quadrado. Então equação linear é um sinal de igual e só com letrinhas elevado a 1. Não pode ter elevado ao quadrado, nem elevado à terceira. Menos mal, né? Menos mal. O Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A é a elite de futebol mundial. Brasileiro, meu, é mundial, não é? Essa competição tem duração de aproximadamente 7 meses e reúne as 20 melhores equipes de futebol nacional. É uma imensa o Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato maior do mundo, quase. Os 4 times que obtêm a menor pontuação são rebaixados para a Série B, lógico, do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, os 4 times da Série B, que têm as melhores pontuações, preenchem as 4 vagas da Série A. Estou ensinando o padre a rezar missa aqui, como se algum brasileiro recém-nascido não soubesse disso. Em uma partida, o time que sai vencedor receberá 3 pontos. E o perdedor não realizará a pontuação. Oh, é? No caso de empate, ambos os times receberão 1 ponto cada. De acordo com os dados do último Campeonato Brasileiro da Série A, de 2010, quando os times atingem aproximadamente 42 pontos nos jogos disputados, ele estará fora da zona de rebaixamento. A maldita zona de rebaixamento que nós catarinenses tanto conhecemos. Letra A. Considere um time que tem 38 pontos e mais 2 jogos para disputar no campeonato antes do seu término. Esse time pode ou não ser rebaixado? Pode ou não pode? Pode, tem que ter 42, né? Se ele perder as 2 ou empatar até as 2 próximas, ferrou, né? Então, sim, ele pode ser rebaixado. Senhor, não é possível, isso não é uma pergunta de matemática. É matemática pura e simples, ela é tão boba que assusta, o cara pode ficar ofendido, né? Mas é assim, o comecinho ali foi bem light essa primeira perguntinha. Eu escrevi só assim. Tudo bem, né, amigo? Mas, poxa, podia ter completado. Eu lembro que no inglês eu era assim, yes, no. Eu nem gostava de falar yes, I do. Era só yes. E aí o professor dava nos dedos, né? Só que eu era muito novinho. E aí eu até desisti do inglês nessa época. Só depois, mais adulta, que eu voltei a estudar inglês com mais qualidade. Mas no começo era yes, no. E não pode ser assim, né? No, I didn't. Tem que fazer tudo bonitinho. Letra B.
Escreva uma equação que represente a situação em que o time obtém 4 pontos nos 2 jogos e calcule as possibilidades de ele obter os 4 pontos. Como é que eu vou fazer? Como é que calcular? Eu vou calcular, não tem nada para calcular aqui, meu Deus. Como é que eu posso fazer os 2 jogos dar 4 pontos matematicamente? Eu equacionei a situação, não é? Vão ter 2 coisas e a soma dessas 2 coisas vai dar 4. Como eu não sei quanto é que é essas coisas, chamei de x e y. X mais y é igual a 4, só que ele não pediu só isso, ele pediu para mostrar as possibilidades. Quais são as possibilidades daquilo ali dar 4? Vamos ver? Isso, x igual a 1 e y igual a 3, é uma solução possível. E x igual a 3 e y. Então quantas possibilidades nós temos? Só tem 2 possibilidades do cara conseguir 4 pontos. Ou empata e ganha, ou ganha e empata. Não é isso? Nenhuma outra possibilidade vai gerar 4 pontos. Então aqui 2 possibilidades. E eu lembro, cara, como eu ficava louco com esse tipo de situação. Eu cheguei a usar material positivo. 7º, 8º e 1º. 7º, 8º e 1º eu usei a apostila, claro, né? A apostila não era tão moderninha quanto é hoje, mas tinha a filosofia ainda era parecida. E eu lembro que eu ficava louco, às vezes tinha uma pergunta simples, mas eu não conseguia arrumar uma maneira de responder. Aí quando eu via a professora fazer, eu ficava puto. É só isso eu sabia fazer. Mas o problema é justamente isso, é ter a criatividade de fazer o simples ali. Às vezes isso é que é o exercício. Então deixa eu ler de novo o que ele queria. Escreva uma equação, escrevi uma equação, que represente a situação em que o time obtém 4 pontos nos 2 jogos, x mais y igual a 4. Depois ele pede, calcule as possibilidades dele obter os 4 pontos. Então foi empate e vitória, ou vitória e empate, as 2 possibilidades estão mostradas ali. Professor, eu escrevi por extenso, ótimo, funciona também, certo? Poderia escrever por extenso. Somando o resultado da primeira partida com a segunda partida, temos que obter 4 pontos. As possibilidades são uma vitória e um empate, ou um empate e uma vitória. Também é considerado certinho, mesmo tu não tendo escrito na linguagem matemática, né? Tu escreveu em português, o raciocínio estava certo. A equação utilizada na resposta B é denominada de equação linear. Foi aquilo que eu disse, é o sinal de igual e as letrinhas elevado a 1. Não pode ter elevado ao quadrado. Uma equação linear é toda a igualdade escrita na forma. Que isso? Peraí, caramba, isso aqui é uma loucura. A1x1 mais A2x2 A3 vezes x3 mais AN vezes xn igual a B. Peraí. Agora ficou complicado o negócio. O que esse maluco quer dizer com A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais blá 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 igual a B? O que é isso aí? Não entendi. Isto é a forma genérica, generalizada de uma equação. Claro? Traduz, professor? Claro que eu traduzo. Então olha só, 2 vezes x mais 3 vezes y mais 7 vezes z, mais blá 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 blá, quantas coisas tu quiser, um número vezes uma letra, precisa ter número, professor? Não, pode ser 1, né? Aí não precisa ter número nenhum. Mais w igual a 666. É uma equação linear? É, porque todas as incógnitas estão elevado a 1. E assim, ó, é uma equação linear? Não é mais. Não é mais, olha que bom, então por enquanto só equação linear, não vai ter nada de A ao quadrado, certo? E por que ele chamou de x1, x2, x3 e não x, y e z? Para não ficar trocando de letra, ele disse que o x1 era a primeira incógnita, o x2 a segunda incógnita, e assim por diante. E aquele ali, professor, A1, A2, A3, não, são os coeficientes, são os números que vem na frente da letrinha. E ele chamou de A para organizar só, certo? Então ele só fez uma forma genérica de uma equação linear. E aqui eu fiz um exemplo específico, né? Essa equação genérica, aqui um exemplo específico. Muito bem. Tu vê, cara, só de tu ler a tua apostila ali, tu vai entendendo melhor as coisas. Em que
A1, A2, A3, blá blá blá, são denominados os coeficientes, acabei de falar. X1, X2, X3 são denominados de incógnitas, olha que nome bonito. B é o termo independente. B é o termo independente. Por que independente? Porque ele não tem nenhuma letrinha, então ele é independente da incógnita. A1, A2, A3, blá blá blá, pertencente ao UR. O que é isso? Números reais, quer dizer que pode ser qualquer número que a gente conhece até então. Questão 2, a primeira parte estava light, hein? Questão 2. Quanto aos exemplos de equações lineares a seguir... Ah, não acredito, cara. O cara me ensinou no quadradinho de cima o que era coeficiente, o que era incógnita, e embaixo do quadradinho ele fala: quanto aos exemplos de equações lineares a seguir, escreva os coeficientes, as incógnitas e o termo independente. Caramba, que apostila bem escrita, meu! Só de tu acompanhar a apostila, ela mesma te ensina e já exercita na sequência. Muito bem feito. Deixa eu ver se nós vamos superar mais essa. Questão 2, letra A. A equação era 4m mais 3n igual a 2. Ele perguntava, quem são os coeficientes? Isso, 4 e 3. Quem são as incógnitas? Como? Lógico, m e n. E o termo independente? Com certeza, 2. Né? Então era bem light isso, era só olhar para a equaçãozinha com carinho e responder. Segunda equação, menos P, menos 2Q, mais 5R igual a 0. Coeficientes? Menos 1, menos 2 e 5. Depois, incógnitas. P, Q e R. Depois, termo independente. 0. Quando uma equação tem o termo independente igual a 0, a gente diz que ela é homogênea. Por que isso? Porque ela tem uma solução muito fácil, né, quando o termo independente é 0. Todas as letras serem 0, certo? Então uma equação homogênea é aquela que o termo independente é igual a 0. E qual é a solução imediata de uma equação homogênea? Todas as letrinhas serem 0. Isso provavelmente a gente deve falar mais na frente. Última, letra C dessa questão 2 ainda. Vamos ver a letra C. A equação era 7x menos 3y sobre 5, opa, menos raiz de 2e, ferrou, mais w igual a 1 sobre 2. Agora tá difícil. Coeficientes. 7 menos 3 sobre 5, menos raiz de 2 e 1. O mais perigoso era o cara esquecer o 1 do w. Certo? Eu acho que ele era tão fácil que ficava difícil aquele 1 ali. Incógnitas. X, Y, Z e W. Termo independente. 1 sobre 2. Parabéns. 1 sobre 2. É isso. Era essa tarefinha então, galerinha? Tu vê, ó, era a primeira ou a segunda já? Segunda, né? Tu já tinha feito um sisteminha em casa antes. Segunda tarefinha de matemática. Não foi nada de absurdo. Ah, irresistível. Enquanto eu já preparo a continuação, ó, vamos terminar aquela página 8 ali, ó. Termina rapidinho aquela página 8, enquanto eu já preparo a continuação aqui para fazer mais um sisteminha. Fica à vontade, querido. Vamos lá, galerinha, página 8, todo mundo trabalhando.